Todo o universo foi criado pela palavra. Deus, à medida que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, havia água em toda parte, né? Não tinha separação entre água e terra, toda a terra estava coberta por água, sem forma, vazia. Então Deus disse: haja luz. Foi como acender uma luz. Tudo que Deus foi falando, então foi se trazendo à existência, trouxe à existência o que não existia. Houve separação entre dia e noite, entre a terra seca e as águas, e Deus foi enchendo a terra das suas maravilhas. E Ele criou os animais, e criou o homem. Mas de todas as suas criações, somente ao homem Deus deu o poder da palavra. O leão não fala, o tigre não fala, os pássaros não falam, os peixes não falam, nenhum ser tem o poder de verbalizar aquilo que sente, aquilo que pensa. Somente o ser humano, nós temos o poder de verbalizar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando. Nós falamos uns com os outros, isso nos assemelha. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é palavra, como está escrito lá em João, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é palavra, o verbo é aquilo que exprime ação, o verbo é uma palavra que exprime ação. Então Deus é a própria palavra. Quando Jesus veio a esse mundo em forma humana, Jesus foi a palavra de Deus encarnada. O verbo se fez carne. Olha só, a palavra se fez carne. E o único ser que tem o poder de falar é o ser humano. Amém, pessoal? Então, Deus nos criou com a palavra, nossa palavra, com o poder de falarmos, justamente porque Deus queria ter uma aliança com o ser humano, sua criação mais amada, mais perfeita, mais importante. E para poder se relacionar com o ser humano, então Deus precisaria que o ser humano pudesse falar para expressar o que quer, para expressar as suas escolhas. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Samuel 1:27, conforme eu pedi para vocês abrirem. Ana, depois de ter tido o milagre de gerar um filho, ela era estéril, ela, ano após ano, quando ela ia na igreja, ela chorava, porque ela não podia ter filhos, e a rival dela, o marido dela tinha uma outra mulher, naquela época podia, e essa outra mulher tinha vários filhos, então ela zombava de Ana, chamava Ana de estéril, lá vai a estéril. Então foram anos de humilhação, e toda vez que ia no templo, Ana apenas chorava. Mas um dia Ana entrou no templo diferente, ela estava no seu limite, e dessa vez ela não apenas chorou, ela falou.
ela verbalizou a angústia dela diante de Deus e fez um voto, empenhando a palavra dela, de que se Deus lhe desse um filho, e filho homem, que era mais valorizado, o nascimento de um filho homem, naquela época era diferente de hoje, tinha um valor extraordinário, porque as nações precisavam mais dos homens para poder guardar a família, enfim, caçar, trazer o alimento. Então, ela foi específica, ela falou assim: se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor, ele será do Senhor, não vai ser para mim, vai ser para a tua glória. E ela fez um voto, e depois desse dia, Ana engravidou do seu marido, e nasceu de Ana um filho que traria honra para ela e para o nome de Deus, porque foi um dos maiores profetas da história de Israel. Ana foi mãe do profeta Samuel. E quando chegou o momento em que o menino foi desmamado, então ela levou o menino no templo para entregar ao sacerdote, para que ele crescesse no templo, não seria mais dela. Ali ela viraria as costas, iria embora e deixaria o menino para crescer sob os cuidados do sacerdote, do sumo sacerdote. Então Ana disse assim: olha, por este menino orava eu. Oração são palavras, não é isso? E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Ou seja, eu falei, eu pedi, eu expressei, e ele respondeu a minha oração. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ou seja, ele ou ela, eu vou descer para ficar mais perto de vocês agora. Em outras palavras, Ana estava dizendo assim: esse menino é a realização do impossível. Esse menino é fruto de um milagre, porque eu não poderia tê-lo, mas eu orei ao Senhor, quer dizer, eu falei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz e me respondeu. Está vendo? Quando você fala com Deus, você fala e Ele responde. E eu disse para Deus que o daria, para que ele fosse dele. Então eu estou aqui agora para o entregar. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: Deus foi fiel à palavra dele para comigo, então eu estou aqui agora para cumprir a minha palavra. E ela cumpriu o voto e entregou Samuel para que esse fosse educado no templo. Samuel cresceu morando no templo, mas o que ela falou que faria, ela fez. Qual a lição nós tiramos disso? A lição de que Deus trabalha com a palavra dele, e Ele procura pessoas que também tenham palavra. Deus não lida com alguém que não tenha palavra. O ponto de partida para Deus agir na vida de uma pessoa é a palavra dessa pessoa empenhada diante dele com sinceridade. Às vezes você vê
pessoas que estão há muitos anos na igreja, carregando a Bíblia debaixo do braço. Aliás, isso aí fora hoje em dia, claro, não é só lá fora, isso acontece na Igreja Universal também, infelizmente, mas nas religiões, hoje em dia, as pessoas falam muito da palavra de Deus, andam com a Bíblia, dizem Senhor, Senhor, mas você olha para a vida da pessoa e vê a imagem do diabo. Você vê a pessoa professando fé na palavra de Deus, mas vivendo na depressão, insônia, fracasso no casamento, fracasso na família. A vida da pessoa é um inferno, um pedaço do inferno, mas ela diz que crê na palavra. Por que razão ela não tem um testemunho, como Ana contou dela, como a gente acabou de ler? Por que que não funciona para ela? Porque Deus não viu nela ainda esse caráter de ter palavra, sinceridade, honestidade. Se Deus vir você falar uma coisa aqui, mas dentro de você há outra, então o que você falou para Ele não tem nenhum valor, porque Ele sonda as intenções. O profeta Jeremias escreveu, disse que Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Lembra que Jesus disse que 2 homens subiram ao monte para orar? Um era religioso, o outro era publicano. Quando você ouve falar na Bíblia de publicano, são os piores pecadores. Publicano era o coletor de impostos, eles defraudavam o próximo. Então subiu um pecador, publicano, e subiu o religioso. E Jesus disse que o religioso orava de si para si. Ou seja, a oração dele não passava do teto, não chegava em Deus. Ele orava de si para si, dizia: ó Senhor, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo toda semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele ficava elogiando ele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa para Deus. E a Bíblia diz que o pecador nem ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse que quando os 2 desceram do monte, o religioso desceu vazio, mas o pecador foi justificado. Por que ele foi justificado? Por que as palavras do religioso não passaram, não chegaram no céu? Não vou falar que bateu no teto e voltou, porque eles não estavam dentro da igreja. Mas as palavras dele não chegaram a Deus. E por que as palavras do pecador chegaram para Deus? Porque Deus olha a sinceridade. Amém, pessoal? O que você fala para Deus tem que ser verdade. Deus, Ele é a própria palavra, e Ele busca pessoas para se relacionar com Ele que tenham palavra, porque a palavra revela o seu caráter. Bispo, mas o publicano era pecador. Sim, ele era pecador, mas a partir do momento que uma pessoa é sincera, então Deus ajuda ela. Normalmente, é aquilo que eu falei, às vezes acontece isso na igreja, a pessoa está há anos na igreja, e ela não recebe o Espírito Santo, fica aqui andando em círculo, tem a Bíblia, vem na igreja, mas não recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não rasga o coração, ela não mostra do lado de fora o que é do lado de dentro. Ela se mostra uma coisa aqui, lá fora ela é outra. Então, vem uma prostituta, aquela pessoa já está há anos na igreja, e chega uma prostituta hoje, com vestes indecentes, e ela chega aqui
fala assim: olha, Senhor, eu nem mereço estar aqui dentro, eu sou suja, eu estive com vários homens essa noite, eu sou um verme, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou aqui, se o Senhor existe, me ajuda. Deus ouve aquela oração, porque a pessoa foi sincera. Quem está entendendo? Quem aqui já se decepcionou com alguém que falava para você uma coisa e você até acreditava, e depois aquela pessoa se revelou outra, e você, poxa vida? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Então, porque ela era uma na sua frente, mas ela era outra por trás. Deus odeia esse tipo de coisa. Deus não busca o perfeito, porque o perfeito não existe, mas Deus abomina a hipocrisia, a insinceridade, sabe? A pessoa que passa uma cerinha na sua rachadura para se fazer passar por perfeita. Deus não aceita, porque Ele conhece o vaso rachado e o que não é rachado. Ele vê, Ele sabe. Você sabe que a palavra sincera nasceu disso, né? Os vasos eram feitos e colocados no sol para secar, e tinham vasos que depois que colocava-se no sol para secar, rachavam. E aí o oleiro, para não perder o vaso, ele ia lá e passava uma cera na rachadura, e aí colocava lá para vender. Parecia que estava perfeito igual o outro, mas não, tinha uma rachadura. Mas o comprador que entendia, ele chegava e dizia assim: esse vaso é com cera ou sem cera? Não, esse aqui é sem cera. Ele falou: então tá bom. Sem cera significa dizer o seguinte: não foi maquiado, ele está aí sem nenhuma, a gente não adulterou ele. E daí nasceu a palavra sincera. Então, quando você entra na presença de Deus, você entra com cera ou sem cera? Compreende, sim ou não? Porque se você tenta passar uma cerinha, Deus não se engana, Ele nos conhece. Então o melhor é você ser verdadeiro. Deus busca pessoas verdadeiras. Por isso que a gente vê tantos testemunhos de pessoas que chegaram um dia na igreja toda tortas, chegaram tortas, completamente tortas, com a vida completamente errada, mas essas pessoas chegaram e falaram: está rachado aqui, eu sou isso, eu sou uma porcaria. Elas foram sinceras e Deus se manifestou. Deus procura pessoas que tenham palavra. É a partir dessa palavra sincera que você se liga com Deus, que o pecador é ligado com Deus. Quem entendeu direitinho, faz assim. Nós vamos assistir alguns cortes que foram tirados de alguns testemunhos fortíssimos, que destacam exatamente esse momento que essas pessoas chegaram na igreja na desgraça, sujas, erradas, mas elas conseguiram se apresentar diante de Deus dessa forma que eu falei aqui para vocês. Presta atenção, coloca aí. O que Deus procura em alguém? Eu não sabia falar com Deus. Então eu falei: olha, eu não sei se você existe mesmo. Eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. E se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. Eu levantei as mãos e falei assim: meu Deus, essa mesma mão que está levantando aqui é a mesma mão que eu pego cocaína, é a mesma mão que eu uso droga, eu uso crack. Essa boca aqui que eu tô falando é a mesma que eu vou lá e faço as coisas erradas. Esse corpo que eu tô aqui, olha a roupa, o jeito que eu tô. Por que o Senhor me quer? Eu falei desse jeito com Deus. E naquele momento Ele confirmou dentro de mim: é você que eu quero. Eu sentei lá no fundo da igreja. Falei: meu Deus, agora é só eu e o Senhor. Ou o Senhor entra dentro de mim e me transforma, ou
voltar para as drogas, pai. Eu vou voltar para a rua. Eu não quero mais isso. E eu falei para Deus aquele dia: o Senhor sabe o quanto que eu fiz por Satanás. O quanto eu servi o diabo. O quanto eu dei minha vida por ele. Se o Senhor for comigo, Pai, eu vou fazer o dobro, o triplo, vou dar minha vida 100% para o Senhor. Eu caí de joelho na frente daquela televisão e falei: Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Por tudo que eu estou passando, por tudo que eu vivi. Mas se realmente o que esse homem está falando é verdade, me tira dessa situação. E me ajude a perdoar quem me fez tanto mal. Que eu dobrei meu joelho, que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele teve misericórdia de Pedro, que estava afundando, que Ele tivesse misericórdia de mim. Naquela hora, eu senti um refrigério, eu senti uma paz, eu senti um gozo na vida. Indescritível, indescritível. Foi muito bom. Deus teve misericórdia de mim. Mais do que um lindo coro de vozes, é este som que toca o mais profundo da alma de Deus. O som da sinceridade, da verdadeira humildade. Para este, o Altíssimo se inclina para receber suas genuínas palavras. É impossível ele não ouvir uma pessoa humilde. Fique de pé, por favor. Você já reparou que Jesus fala que a gente tem que ser como uma criança, sim ou não? E a criança normalmente ela é sincera. Dizem que se você quiser saber como é que você está fisicamente, pede para uma criança te desenhar. Se ela fizer uma bolinha, você já sabe que você está gordo. Porque ela faz. Sim ou não? Ela não passa cera, ela vai... Certa vez eu tive a experiência de conversar com um amigo, uma pessoa, por telefone, e aí pedi para falar com o filho dele que é pequeno, e aí conversando com o filho, eu falei: vem cá, e aí, como é que você está na escolinha, na IBI? Ele: não, já tem um tempo que eu não vou na IBI, meu pai não está indo na igreja não. Eu falei: ah, tá. A criança não esconde. Já falou na cara. Eu falei: ah, é? Coloque as mãos sobre o seu coração.